Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite da casa, de nós estarmos aqui hoje para mais uma vez refletirmos sobre uma passagem do Evangelho. A ideia é exatamente essa: refletir sobre uma passagem do Evangelho. Ou seja, o que a gente traz não traz novo, mas a cada momento que a gente passa em nossa vida, nós mudamos a nossa perspectiva de enxergar as coisas. A cada momento que nós passamos nossa vida, nós agregamos mais experiência. Nós mudamos a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista para aquela mensagem que está no Evangelho. Muitas vezes eu falo e repito que o Evangelho é uma obra antiga, mas é uma obra mais atual que nós temos. Nada é tão atual quanto o Evangelho, porque quando tu busca alguma coisa no Evangelho, está ali a resposta, parece que foi talhada para aquele momento da tua vida. Às vezes a gente não entende, ou não quer ouvir a mensagem, aí é outra situação. Mas se nós lermos a mensagem do Evangelho com olhos de ver, e abrirmos os nossos ouvidos para ouvir o que o Evangelho tem a nos dizer, nós teremos com certeza a resposta às nossas perguntas. Porque o Evangelho ele foi nos trago como o guia. O Cristo nos deixa a história dele, a biografia dele, o que ele fez, como guia. Porque ele é o nosso guia e modelo. E eu falo tudo isso para começar, para nós falarmos de um tema, eu vou ter que fazer uma explanação um pouquinho. Eu escolhi o tema escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ela é o item 11 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de bem-aventurados que têm puros de coração. Meus irmãos, Jesus era um judeu, adepto do judaísmo da época. Ele conhecia o judaísmo da época. Foi criado por judeus dentro da tradição judaica. Alexandre, nada de novo nisso a gente sabe. Pois é. Mas assim como os judeus da sua época, ele também entendia que o que estava escrito na Torá era simbólico. Não é para ser literal. Tudo, meus irmãos, são símbolos. Uma letra é o símbolo de um som. A letra não é o som, ela é o símbolo de um som. Tudo que nós visualizamos na Torá é simbólico. Os próprios judeus de sua época, da época do Cristo, já entendiam isso e falavam: a Torá tem 70 faces. Ou seja, tudo que está escrito na Torá pode ser visto de várias maneiras, interpretado de várias maneiras, e há várias profundidades também de interpretação. Então, para que a gente retire algo da Torá, para que o Cristo retirasse algo da Torá, nenhum judeu esperava que na Torá estivesse algo literal. Todo judeu que estudava a Torá na época entendia que ali existia uma mensagem que deveria ser estudada, interpretada e captada o seu símbolo, a sua mensagem, o seu teor. E a gente fala isso porque, então, quando Cristo falava às multidões, falava aos seus, ele usava de símbolos para ser entendido. Ele usava de metáforas, ele fazia uso das parábolas para nos trazer uma mensagem. E eu falo isso porque nós não podemos olhar para o Evangelho, assim como não podemos olhar para o Velho Testamento, como algo literal, como algo que aconteceu numa ordem cronológica também. O que foi escrito no Evangelho foram 4 evangelhos. Dos 4, 2 presenciaram os fatos: Mateus e João. Marcos
e Lucas não presenciaram. Marcos e Lucas não tiveram contato com Cristo. Mateus sim, e escreveu um evangelho voltado aos judeus, partindo do princípio de quem entendia a cultura judaica. Já João, evangelista, escreve depois de ter passado muito tempo, depois de ter vivenciado já muita coisa, e depois de já ter visto, já olhar para aqueles fatos de outro ponto de vista, escreve um evangelho que não entra no pacote dos assim ditos evangelhos sinóticos, que são muito parecidos, que são os três primeiros, Mateus, Lucas e Marcos. O de João já é um pouco diverso, porque ele já tem outro ponto de vista dos fatos que ocorreram. Ele já vivenciou muito mais coisa do que aquilo ali. Então, quando nós olharmos uma mensagem que está no evangelho, a gente pode olhar a beleza da mensagem, como aqui foi lido a mensagem inicial, muito bela, né? Mas cria na nossa cabeça uma imagem, uma cena fantástica. Mas nós temos que ir além. Porque assim como Cristo, nas suas mensagens, quer nos dar mensagens que nos deixem em situações de êxtase, também quer nos chamar a atenção de forma que nos toque, que grave a gente. Então, quando nós pegamos uma passagem do Evangelho, nós temos que ter essa perspectiva. Temos que entender que dali tem que sair uma mensagem. Não dá para olhar para ele simplesmente para o que está escrito. E muitas vezes eu já presenciei, e já foi comentado comigo, de irmãos que discutem, irmãos cristãos que discutem sobre a literalidade do que está escrito. Olha, mas vocês espíritas não rezam o Pai Nosso como está na Bíblia. Olha, a passagem tal diz tal coisa. Não, mas está errado porque ela diz tal coisa e a palavra usada é tal. De novo, para falar sobre isso. Na época do Cristo, a liturgia, a língua litúrgica, a língua que era passada, o ensinamento, era o hebraico. Mas os israelitas, os judeus da época, falavam o aramaico. Então eles ouviam em hebraico e conversavam em aramaico. Esses que estavam lá, Mateus e João, eles não foi ditados a eles o evangelho. Jesus não disse, escreva aí, João, o que eu vou dizer agora. Não. Eles escreveram muito tempo depois. E quando eles foram escrever, eles escreveram em grego. Então os ensinamentos muitas vezes eram passados, ou pelo menos da Torá, em hebraico, as pessoas falavam aramaico e escreveram em grego. E o grego que escreveram também não era o grego clássico, fácil na época de traduzir. Era o grego koimé, um dialeto. Depois, para nós gentios, foi traduzido para o latim, copiado. E chega até nós, depois para o inglês, para o alemão, e chega até nós. A Bíblia que geralmente nós temos, e a que eu tinha também um tempo em casa, era do João Almeida, esqueci o nome completo. E a gente pensa que a linguagem está próxima. Aquela Bíblia, aquele nosso irmão traduziu a Bíblia para o português em 1600 e pouco. Num português muito parecido com Portugal arcaico, lá o português que falava em Portugal arcaico. E depois vai se atualizando até chegar aos termos que chegam hoje. Então nós não podemos, meu irmão, olhar para uma passagem e dizer, olha, isso aqui está escrito assim, e vamos fazer uma guerra, uma discussão sobre o que está escrito. Nós temos que tirar dali o sentido. O que o Cristo quis dizer, nos demonstrar com essa passagem. E o Alexandre está falando tudo isso porque quando a gente lê assim, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, Cristo quis nos impactar com isso. Ele não disse para a gente cortar a mão.
nem para cegar os olhos. Nós estamos falando do nosso irmão mais perfeito que aqui pisou, puro amor, que nos disse inclusive para dar a outra face. Isso aqui não é uma permissão para autoflagelação. Isso aqui é um símbolo, é uma mensagem que ele quer nos passar. Então, quando olhem para isso, olhem o que o Cristo quis nos dizer, por que ele foi tão firme, por que ele criou essa figura tão drástica de cortar a mão. Então aí, toda essa introdução é para a gente entender que a gente vai falar agora de símbolo. Vamos tirar uma mensagem dessa passagem. E assim diz a passagem: se algum escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem no pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse ao fundo do mar. Mó é aquela pedra do moinho, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que se anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que está no céu, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E agora, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós entrares na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um olho só, do que teres dois e seres precipitado ao fogo do inferno. São Mateus 18, 6 e 11 a 11, 5, 29 a 30. Já entendemos que ele não está falando para a gente cortar nem pé, nem mão, nem se cegar. Não é disso que ele quer falar, mas o que ele quer falar? E escândalo, que palavra é essa? Por que essa palavra foi colocada aqui? O que traduziram para escândalo? Escândalo, aí Kardec vai nos dizer, escândalo no sentido secular, no sentido normal, sentido natural que a gente usa no dia a dia, hoje ela é traduzida por algo que choca, algo que chama atenção, e chama atenção negativamente. Mas as pessoas, e Kardec vai dizer, quando falam de escândalo, estão muito mais preocupados com o efeito do ato, aquilo que advém do ato que foi feito, o barulho, a vergonha, chamada atenção, o ser apontado. E muita gente, isso é Kardec que nos diz, está mais preocupado com os efeitos do que com o ato. Ou seja, se não descobrir aquele ato, está tudo certo. Eu só não quero sentir os efeitos do ato escandaloso. Se eu fizer uma barbaridade e ninguém descobrir, está tudo certo. E Kardec vai nos lembrar sobre o caso, sobre a expressão sepulcros caiados nessa passagem. Tem pessoas que mais se preocupam com o externo, a imagem tem que ser boa. Se o ato é moral ou não é moral, não é a principal preocupação. A principal preocupação é se a minha imagem vai ser arranhada ou não com isso, com o efeito do ato. Se o ato for imoral, mas não me pegarem, está tudo certo. Se não arranhar a minha vergonha, está tudo certo. Mas, no sentido evangélico que o Cristo quis dizer, não é sobre os efeitos, é sobre o ato. Não é os efeitos que ele quer dizer, que ele quer se referir. Ele quer referir sobre o ato praticado. Escândalo. Quando foi traduzido toda aquela história que eu conversei, quando ele foi traduzido para o latim, a palavra era escândalos. Se está pronunciada certo, eu não vou saber dizer, mas é por aí. E ela quer dizer
do latim armadilha, pedra de tropeço. É isso que quer dizer escândalo. Escândalo não é algo vergonhoso que me faz atacar a minha moral, a minha imagem. É uma pedra de tropeço, é algo que faz eu cair. No dizer de Kardec, é aquilo que decorre dos nossos maus pendores, dos nossos vícios. Então, quando a gente está falando sobre escândalo, a gente está falando sobre aquelas atitudes erradas que nos fazem cair. Aquelas armadilhas que nós temos decorrentes do nosso vício. É sobre isso que Kardec está falando, sobre isso que Jesus está se referindo. Então, quando a gente falar agora sobre escândalo, estamos falando de pedra de tropeço, estamos falando de armadilha. Tirem da ideia aquela questão do algo espalhafatoso que faz a gente ficar envergonhado ou com arranha moral. E aí Kardec vai seguir e vai dizer que é preciso que haja os escândalos no mundo. Os atos que fazem outras pessoas sofrerem, que decorrem dos nossos vícios morais. Mas ele diz, ai daqueles por quem os escândalos vêm. Porque naturalmente, no estágio em que nós estamos, as pessoas praticam atos decorrentes das nossas imperfeições morais. Atos maus, vamos assim dizer. Mas isso não se justifica. Ele vai dizer assim, é necessário que hajam escândalos. Mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Porque é através desses atos negativos que muitas vezes aprendemos as maiores lições. No momento em que nós estamos, é com sofrimento muitas vezes que as lições nos são ofertadas. São esses escândalos, essas pedras de tropeço, essas armadilhas que nós temos que a gente consegue evitar ou passar por elas. E muitas vezes decorre do nosso relacionamento com outras pessoas. É necessário que eles venham, porque assim a gente vai amadurecendo, vai passando, vão sendo nossas provas, as expiações que nós temos. E faz parte do roteiro nosso aqui no planeta de provas e expiações. Então é necessário que eles venham. É necessário porque é natural que eles existam no nosso grau evolutivo. Mas o Cristo vai dizer que, embora eles sejam necessários, eles não são obrigatórios. Nós não somos obrigados, porque nós estamos nesse estágio evolutivo, a praticar atos maus. As armadilhas morais que nós temos, as pedras de tropeço que nós colocamos nós mesmos no nosso caminho ou no caminho dos demais. Isso não justifica o ato, porque Kardec vai dizer que nenhum de nós foi eleito como instrumento da justiça divina ou de julgador. Instrumento sim, porque às vezes é os atos inconscientes que nós conseguimos, nós praticamos e isso reflete em outras pessoas, mas não de julgadores. Por que está dizendo isso, Alexandre? Porque muitas vezes a gente vê e ouve situações como essa. Ah, viu o filho de fulano? Faltou laço. Se o pai dele tivesse feito como o meu, que batia 3 vezes no meu filho por dia, olha só o que deu. Ato de violência não se justifica dentro do Evangelho. Nenhum. Seja violência física ou moral. Não existe justificativa para a violência dentro do Evangelho. Então, se esses atos falhos, se esses vícios, se essas pedras, esses escândalos ocorrem, eles não são justificados pela sua finalidade. Nós não podemos justificar que a pessoa, no fim, segundo aquele olhar, é uma pessoa hoje bem-sucedida, é porque foi torturada na sua infância. E o outro que não foi, e segundo alguém, não é bem-sucedido, então foi os atos escandalosos na sua juventude, não.
Até porque ser bem-sucedido é uma questão relativa. Quando a gente fala em um homem de bem, no Evangelho, ele vai ver que o sucesso não tem nada a ver com fama ou com a questão material. O sucesso nosso é vencer as nossas provas e expiações e nos tornarmos melhores a cada dia. Então não há justificativa para isso. E Kardec vai dizer, em relação aos pais e filhos, ele vai dizer assim, que o filho que é ingrato ao pai, ele é instrumento daquela relação de causa e efeito. Mas ele não pode ser julgador do pai, dos pais. E nenhum ato negativo que ele fez de gratidão vai ser perdoado com base na necessidade daquele pai sofrer aquela consequência dos seus atos. Kardec vai ser muito claro. Aquele que é seu mau grado servir instrumento da justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Ou seja, o mal é o mal. E ele não se justifica pela necessidade que existam escândalos, pela necessidade que nossos atos decorrentes dos nossos mal proceder existam. Não há justificativa em torno disso. Não é? E essas situações, muitas vezes, elas ocorrem para que a justiça divina se faça. Muitas vezes esses maus pendores que nós temos, eles decorrem realmente da lei divina. A gente às vezes não sabe por que estamos diante de tal situação e tal prova. E aí eu vou lembrar de uma história que eu já ouvi algumas vezes, que conta a história de Francisco de Assis e um leproso, que era daqueles bem revoltados, bem difíceis, e que os irmãos, os franciscanos, lá faziam visitação àquele leprosário, e uma dessas vezes, mas só o Francisco conseguia acalmar aquele irmão que tinha muita revolta, muita dor no seu corpo e em sua alma. E um belo dia, Francisco não foi, e ele foi muito agressivo, e foram chamar o pai Francisco dizendo que ninguém conseguia acalmar o irmão. E Francisco foi lá e o trouxe, e algum desse momento esse leproso acorda curado, sem a lepra. E fica muito feliz, é óbvio, e se torna um frei e vai a pregar. Mas aos poucos, em que o tempo foi passando, aquela revolta dele foi voltando. Ele foi se tornando mais agressivo, a ponto de já começar a se manifestar aquela revolta que ele tinha. E aí, um belo dia ele começou a discutir com um irmão, depois parece que discutiu pela comida e teve vontade de agredir fisicamente o irmão. Daí, para encurtar a história, ele entende que ele está perdendo a mão de novo, que aquela revolta está tomando conta dele. E ele pede em oração para que a lepra volte. E a lepra volta. E ele volta ao leprosário e lá vai trabalhar, vai ser um multiplicador da mensagem e vai ser um trabalhador até o final dos seus dias, ajudando muita gente. Por que eu quero dizer por isso? Porque a saúde do corpo não era necessária para ele. Era melhor para ele não ter a saúde do corpo. Aquela lepra era a ferramenta necessária para ele aprender a resignação, a paciência e transformar toda essa dor em amor e multiplicar isso. E eu conto essa história para poder falar desta última parte, que é a parte talvez que a gente mais conhece e mais causa estranheza quando a gente lê, né? Que ele vai dizer que se a vossa mão ou o vosso pé vos ser objeto de escândalo,
cortai-a e lançai-a longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo uma só pé ou uma só mão, do que teres dois e seres lançados ao fogo do inferno. Se os vossos olhos é objeto de escândalo, arrancai e lançai longe de vós. Melhor para vós será teres na vida, entrares na vida tendo um só olho, do que teres dois e seres precipitado ao fogo do inferno. Muitas vezes não sabe por que nós temos algumas limitações. Porque nós, talvez, o que a gente deseja, a questão material, muitas vezes, ou a saúde, no caso desse franciscano, seja exatamente o escândalo, a sua pedra de tropeço. Era melhor para esse franciscano não ter a saúde do corpo físico, não ter essa pedra de tropeço na sua existência, do que tê-la e cair de novo. As pedras de tropeço são aquelas coisas que nos fazem, aquelas armadilhas mesmo que nos fazem cair. Eu digo, meu irmão, se você é diabético, não vá para dentro de uma confeitaria e fique lá. Se você gosta de doce. Se você tem problema com bebida, não vá para dentro de um bar. Se você tem os seus problemas, melhor não tê-lo, a tentação, aquilo que pode te fazer cair, do que tu ter caído. Não está falando de mutilação, novamente, acho que agora ficou bem claro. Nós estamos falando dessas situações que decorrem do nosso vício ou acentuam o nosso vício, que são as nossas pedras de tropeço, aquilo que nos fazem cair. Então é melhor a gente não ter. É melhor nós não termos aquela dinheirama toda que a gente quer ter e cair de novo. É melhor nós não termos aquela situação de poder, de chefia, cair de novo. Melhor para nós entrar nessa vida sem essas pedras de tropeço, de tê-las conosco e cairmos. Então agora a gente lê. Se a vossa mão ou o vosso pé são objeto de armadilha, lançai-a longe de ti. Melhor não tê-las do que tê-las e cair. Esta é a ideia. Esta é a mensagem, uma das interpretações que nós damos dessa mensagem. Os escândalos, então, não são algo vexatório e não são dos efeitos que o Cristo está falando. O Cristo está falando daquelas armadilhas que nós mesmos trazemos para junto de nós e que nos fazem cair. E muitas vezes deseja tê-las na nossa mochilinha encarnatória. E a gente reclama porque não tem. Mas é exatamente esse escândalo, essa pedra de tropeço que a gente melhor não ter. E a gente não entende e fica reclamando, né? Meus irmãos, então, o que eu queria falar para vocês sobre esse trecho, essa passagem, que sempre que lia, nos trazia assim uma ideia de interpretação, para que a gente reflita. Como eu digo, não trazemos nada de novo, mas uma perspectiva de ver a passagem e tentarmos todos nós refletir sobre ela e retirar os ensinamentos que devem ser luz para o nosso caminho. Muito obrigado ao convite da casa, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.